Pessoal do 9º ano, bom dia novamente. Vamos continuar os nossos estudos. Bom dia, minha filha. No horário anterior, nós analisamos algumas questões do Enem. Eu vou deixar aquele slide para vocês lá na plataforma. Bom dia, Ariel. Eu vou deixar aqueles slides lá na plataforma para vocês, para que vocês, com calma, com paciência, revejam não só a aula da Segunda Guerra Mundial, mas também esses exercícios do Enem referentes à Segunda Guerra Mundial. É bom vocês, desde o 9º ano, ir se adaptando, se acostumando com essas provas contextualizadas, para que, quando chegar lá no ensino médio, quando forem enfrentar realmente as provas do Enem, no 3º ano, não tenham nenhum problema em relação a isso e possam fazê-lo de maneira adequada, de maneira mais tranquila, tá certo? Então, eu farei sempre assim. Quando eu acabar um conteúdo, eu vou trazer questões do Enem, também trarei questões diretas, questões que não são discursivas e contextualizadas, mas sempre a cada assunto trarei questões do Enem para vocês irem se acostumando. Eu peço que depois vocês releiam, vocês irão observar que o bicho não é tão feio assim, né? As questões não são tão difíceis assim. Ok? Vamos continuar, então. Pessoal, eu vou dar introdução hoje ao nosso próximo assunto, após a Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria. Deixa eu afastar um pouquinho o ventilador, que eu acho que ele está atrapalhando o som. Só um minutinho. Pronto. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre Guerra Fria, vamos dar a introdução no dia de hoje, ok? Na próxima aula eu trarei um vídeo e os slides. Hoje nós só faremos a introdução. Vocês têm o caderno aí à mão? Todo mundo tem caderno à mão? Caderno. Sim. Então, pronto, sim. Meus filhos, anotem aí no caderninho de vocês, Guerra Fria. Guerra Fria. Eu espero, Ariel, pode pegar. Tá? Então, Guerra Fria. Enquanto os colegas aí pegam o caderno, eu vou falando para vocês, vou repetir também para eles depois, nós vamos fazer breves anotações. Por que Guerra Fria? Por que esse nome Guerra Fria? Primeiro, gente, a principal consequência, eu vou escrever aqui no chat, tá ok? Se vocês quiserem ir anotando, fiquem à vontade. Então, o tema de nossa aula, Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria será a principal consequência da Segunda Guerra Mundial. Já vou explicar isso também. Então, se um dia alguém perguntar para vocês, na escola, em prova, em qualquer lugar, qual é a principal consequência da Segunda Guerra Mundial? A Guerra Fria. Mas o que foi a Guerra Fria? Aí é que está. Vamos entender o conceito de Guerra Fria. Ok? Vamos entender o conceito de Guerra Fria. Nós vimos, espero que vocês lembrem, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, duas superpotências emergiram. As nações mais poderosas da Terra emergiram. De um lado, os Estados Unidos, de ideologia capitalista, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de natureza socialista comunista. Ok? Então, observa de novo. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nós observamos, eu e vocês, que surgiram duas grandes potências, os Estados Unidos
e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuja abreviatura é URSS. Então, vocês sabem que Estados Unidos, tu pode abreviar com EUA, EUA. E, nessa época, não era a Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque o Stalin havia anexado várias nações à Rússia e acabou virando União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a primeira coisa que nós temos que ter noção é que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, haviam duas grandes potências. Então, vamos botar aqui, ao término da Segunda Guerra Mundial, emergiram duas grandes potências. Ok? De um lado, os EUA. O que é EUA? Vocês sabem, né? Estados Unidos... Opa, deixa eu apagar aqui. Estados Unidos da América. Que era capitalista. A outra potência que emergiu após... Epa, vou arrumar aqui, gente. Potência com 2 E's aqui, escrevendo rápido. A outra potência que emergiu após a Segunda Guerra Mundial a URSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Opa. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é isso que significa a Rússia anexou tantos territórios que ela deixou de ser Rússia e virou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era de natureza socialista ou comunista, como alguns preferem. Tá? Então, nós temos duas grandes superpotências que emergem como senhoras do poder militar e do poder econômico após a Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos capitalista, e do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas comunista. Então, aí já está um problema grave. Duas superpotências podem provocar o desequilíbrio, com uma potência tentando sobrepujar a outra, seja militarmente, seja economicamente. Imagina duas superpotências que, ainda por cima, pertencem a ideologias tão diferentes, uma capitalista e outra socialista. Então, é óbvio, para qualquer um daquela época, que um conflito entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ocorreria. Elas eram muito diferentes, com objetivos totalmente diferentes e com o mesmo desejo de ser a maior potência e controlar o mundo. Controlar o mundo no sentido político e econômico. Não estou falando no sentido militar. Tá ok? As dominações depois da Segunda Guerra Mundial, elas são menos militares e mais políticas e ideológicas e econômicas. Os Estados Unidos, por exemplo, é chamado de imperialista. Por quê? Porque ele controla, ele interfere na economia e na política de diversas outras nações. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
enquanto existiu, nós vamos ver que ela vai deixar de existir mais adiante, ela também interferiu na política, na economia de diversas nações. Então, essas superpotências, elas querem que uma se destaque para que ela consiga ter a hegemonia global, ou seja, interferir na economia, na política de todas as nações do globo. Então, todos previram que ocorreria um conflito entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo mundo achou que ia ter uma guerra. Só que tinha um detalhe, e esse detalhe pode ser macabro, mas foi o que impediu uma terceira guerra mundial. Esse detalhe eram as armas nucleares. Tanto os Estados Unidos quanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinham armas nucleares e começaram a fazer pesquisa para ver se era possível realizar uma guerra nuclear. E eles descobriram, com o passar do tempo, que não. Mesmo que tu solte, isso eu quero que vocês entendam, gente, é muito importante que vocês entendam isso. Vamos supor que nós somos os líderes de um país e estamos em conflito armado com um país bem distante. Eu vou inventar um país aqui, a Conchinchina. É bem longe. Imaginem um país mais longe que a China, mais longe que o Japão, é a Conchinchina. Não existe, isso é um país imaginário que eu criei agora. Nós aqui, a turma do 9º ano, está em guerra contra esse país. Daí, vocês sugerem, vamos mandar uma bomba nuclear intercontinental destruir a Conchinchina. Eu concordo com vocês. Vamos mandar a bomba. Mandei a bomba nuclear, né? A bomba nuclear arrasou a Conchinchina. Ganhamos a guerra? Não. Um país localizado, eu vou dar um exemplo concreto agora. Se nós estivéssemos atacando a China ou o Japão mesmo de avião, tu leva mais de 12 horas para chegar lá. Ele é bem longe. Vamos supor que nós tivéssemos atacado o Japão ao invés da Conchinchina com uma arma nuclear. Em 3 semanas, a radiação lá do Japão chegaria aqui no Brasil. E quando a radiação chegasse, nós morreríamos, boa parte da nossa população morreria da mesma forma, ou de uma forma pior que morreu a população do Japão. Quando uma bomba nuclear cai, eu falei isso para vocês, num raio de 100 quilômetros, ela desintegra literalmente tudo. Daí tu pensa, não, então vou ficar a 200 quilômetros, escapei. Mentira, gente. A radiação levada pelo vento, pelas águas e até mesmo pela poeira, ela vai acabar atingindo vocês, aonde vocês estiverem, né? Numa proporção maior ou menor, mas ela vai atingir e provoca danos terríveis ao corpo humano. É como se vocês fossem queimados por dentro. A pele cai, aparecem úlceras, doenças cancerígenas de toda a espécie. As pessoas, boa parte delas, enlouquecem, têm problemas neurais. Então, mesmo que se fizesse uma guerra com um país muito distante e atingíssemos esse país com um míssil nuclear, a radiação chegaria até nós. E nós seríamos vítimas da mesma guerra que foram os nossos inimigos. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética concluíram uma coisa: não é possível uma guerra nuclear. Porque uma guerra nuclear não tem vencedores. Todo mundo perde. De alguma forma, todo mundo perde. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, se vocês não souberem, podem consultar a internet. Há pouco tempo, houve em Fukushima, lá no Japão, um tsunami, e esse tsunami atingiu uma usina nuclear japonesa. Vocês ouviram falar nisso, gente? Ouviram falar da usina nuclear de Fukushima, que foi atingida, mas eu não soube muito sobre isso. Isso. Então, lá no Japão, na região de Fukushima, que é bem afastada
da capital Tóquio, relativamente afastada, eles tiveram um azar, porque o Japão é uma área de terremoto, e os terremotos, quando eles ocorrem no mar, eles podem provocar tsunamis, os famosos maremotos. Então, o tsunami veio e varreu Fukushima. Vocês encontram na internet vídeos disso, é um filme de terror. As ondas do tamanho de prédios de 10 andares, varrendo tudo que tem pelo caminho, inclusive a usina nuclear. O reator da usina ficou exposto e a contaminação iniciou imediatamente. Observa que os japoneses impediram a explosão do reator, mas eles não conseguiram conter a disseminação da radiação, porque a onda veio, arrasou com a usina nuclear e expôs o reator da usina. Japoneses sacrificaram a própria vida para impedir, para desligar o reator, mas mesmo desligando o reator, a radiação já havia sido disseminada. A cidade foi evacuada, ninguém mais podia ficar lá. As pessoas que saíram de lá foram submetidas a diversos exames para ver o grau de contaminação. 78% dessas pessoas apresentaram câncer e leucemia e alguns graves doenças de pele. Veja, uma radiação branda, porque não explodiu o reator, foi uma radiação branda. A cidade foi esvaziada e 6 a 12, eu não me lembro se são 6 ou 12, operários japoneses sacrificaram as próprias vidas, criando uma espécie de cúpula de concreto e aço em torno do reator. Por que sacrificaram as próprias vidas? Porque a radiação era muito intensa e eles sabiam que ia morrer, e mesmo com proteção, porque a proteção contra a radiação tem prazo de validade, né? Não é só uma questão de trocar de roupa, né? Ela entra num período de degradação diferente. Eles sabiam que seriam contaminados por radiação e todos os 12 morreram. Não me lembro se são 12 ou 6, desculpa aí, viu? Bom, por que eu estou contando isso para vocês? Se hoje, em pleno século XXI, nós não conseguimos conter os danos da radiação, imagina lá no século XX, na década de 40. Aí que não iam conseguir mesmo. Então, a União Soviética e os Estados Unidos descobriram que não tinha como fazer uma terceira guerra mundial, porque eles usariam armas nucleares e não haveriam vencedores. Deu para entender até aí? Então, se vocês entenderam até aí, vocês vão entender o porquê Guerra Fria. Deixa eu botar aqui. Os Estados Unidos, vou digitar aqui no chat, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chegaram à conclusão que não poderia mais haver conflitos mundiais devido ao perigo das armas nucleares, pois em uma guerra nuclear, devido à radiação, não existiriam vencedores. Apenas vítimas da radiação. Deixa eu arrumar aqui. Esse meu mouse está péssimo, meu Deus. Devido a... Tá? Então, gente, as próprias armas nucleares, que seria a arma definitiva, imagina uma guerra nuclear, né? Tu solta uma bomba, destrói tudo, né? Não precisa nem se esforçar muito, né? As próprias armas nucleares, que seriam a arma definitiva, devido ao seu potencial de destruição, elas se tornaram, pode parecer até brincadeira, mas se tornaram uma espécie de motivo para se manter a paz.
Porque se usar armas nucleares, se houver uma guerra, e se usar armas nucleares, não existe vencedores, todo mundo vai perder. Voltando àquele caso de Fukushima no século XXI, o ano passado, a França descobriu que a radiação de Fukushima chegou via mar às praias francesas, provocando danos em alguns pescadores e alguns surfistas, frequentadores daquele litoral. Observa, do Japão à França à distância, observa que não foi uma bomba nuclear, não houve explosão, houve apenas a exposição do núcleo e a disseminação de uma pequena gama de radiação. Mesmo essa pequena gama de radiação consegue chegar lá na França e matar algumas pessoas. Observa como as armas nucleares são perigosas. Bom, por que o Luciano falou tudo isso para vocês? Para explicar, né, por que Guerra Fria. Por que esse termo Guerra Fria? Jogaram gelo no outro, lutaram na neve, usaram bolinha de neve na guerra. Não, nada disso. Se atingiram com picolés, também não. O termo Guerra Fria é porque não houve, em momento nenhum, em momento nenhum da competição entre EUA e o RSS pela hegemonia, meu Deus, pela hegemonia global, conflito armado entre as duas potências. Então, gente, esse é o conceito de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque em nenhum momento a União Soviética e os Estados Unidos partiram para uma guerra direta, para uma guerra de armas, para uma guerra de conflito direto. A Guerra Fria é travada pelas duas superpotências no campo da ideologia e no campo da influência econômica e política em outras nações. Por isso que o nome é Guerra Fria, porque ela nunca esquentou a ponto de provocar um conflito armado entre Estados Unidos e União Soviética. Ok? Deu para entender esse conceito, gente? Entendeu aí, dona Ana? Entendi. Então, se um dia perguntarem por que Guerra Fria, não é porque teve uma guerra de picolé, jogaram gelo um no outro, nada disso. Lutaram na neve, quem fez o boneco mais bonito, nada disso. Guerra Fria, porque nunca esquentou essa guerra a ponto de virar um conflito armado entre as duas superpotências. Eles disputaram a hegemonia global na base da ideologia e na base da influência em relação a outras nações. Tá certo? Então, isso é que nós temos que ter em mente primeiro, o conceito. Então, o conceito é esse. Guerra Fria porque nunca esquentou, nunca virou conflito armado entre Estados Unidos e União Soviética. E o que é a Guerra Fria? É a principal consequência da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, se nós conseguirmos entender isso, que a Guerra Fria é a principal consequência da Segunda Guerra Mundial, e que tem o nome de Guerra Fria, porque nunca esquentou a ponto de virar uma guerra de fato entre Estados Unidos e União Soviética, 30% do caminho já conseguimos trilhar. Tá? Mas, eu falei para vocês que Estados Unidos e União Soviética queriam a hegemonia global, queriam ter poder e influência em todas as nações do mundo, e começaram a disputar isso, provando qual a nação era mais poderosa, qual a nação tinha maior conhecimento tecnológico, qual a nação poderia oferecer mais vantagens econômicas, qual a nação tinha o maior pacto militar, vamos dizer assim, e por aí vai.
Então, ocorreram diversos fatos, né, que vieram provocados tanto por Estados Unidos quanto União Soviética, nessa luta para provar quem era o melhor. E provando que era o melhor, eles saberiam que as outras nações se juntariam ao melhor, ao mais poderoso, ao mais tecnológico, ao mais rico. Então, eles começaram a disputar uma guerra para provar quem era o melhor dos dois. Então, a primeira corrida que houve entre eles, vamos botar aqui disputas, fica melhor que corrida, né? Disputas entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A primeira disputa foi uma coisa muito feia, chamada corrida armamentista. Vocês já vão entender. Corrida armamentista. Pessoal, eles queriam provar qual era a nação mais poderosa. Então, eles partiram para provar isso através de quem possuía mais armas. Então, nesse período, no início desse período, tanto Estados Unidos quanto União Soviética começaram a fabricar armas convencionais e nucleares em linha de produção, em grande quantidade. A desculpa dos presidentes, dos líderes dessas nações para entrarem nessa corrida armamentista para provar quem é que tinha mais caça, quem é que tinha mais helicóptero, quem é que tinha mais soldados, quem é que tinha mais tanques, quem é que tinha mais armamento nuclear, a desculpa era uma coisa bem nefasta também. Eles usaram como desculpa uma mensagem que havia na Roma da Antiguidade, mais precisamente no Templo de Marte. Na Roma da Antiguidade, os imperadores justificavam o constante estado de guerra que vivia Roma com uma frase: se queres paz, prepara-te para a guerra. O que os romanos queriam dizer é: tu tem que ser tão poderoso militarmente que ninguém vai ter coragem de te atacar. Aí tu vai ter paz. Então, os nossos amigos dos Estados Unidos e da União Soviética começam a justificar essa corrida armamentista com o mesmo conceito, dizendo: olha, eu estou fabricando armas em escala industrial, porque se eu tiver mais armas que o meu inimigo, ele nunca vai ter coragem de me atacar. Então, eu estou fabricando armas para garantir a paz. Olha que absurdo isso. Fabricar armas para garantir a paz. Geralmente, quem tem armas acaba usando. Geralmente. Né? A não ser que tu saiba que o teu vizinho do lado também tem uma arma. Daí tu... Mas se o teu vizinho não tiver uma arma e tu tiver, um dia tu vai usar. Né? Porque tu se sente superior, se sente mais perigoso que os demais. A mesma coisa com as nações. Se elas acumularem armas sobre armas, a gente viu isso na Alemanha nazista, um dia vai principiar uma campanha expansionista, uma campanha militar. Então, os nossos amigos, aí, os Estados Unidos e a União Soviética, impetraram a corrida armamentista, que era a fabricação de armamentos convencionais e nucleares em escala industrial. Tá? Então, em escala industrial. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Ou seja, em grande quantidade. Então, gente, olha que coisa aí, né? Olha que negócio tenebroso, na realidade. Nós estamos vendo a fabricação de armas numa escala industrial, como se fabrica
latinha de refrigerante, uma atrás da outra. E não só armas convencionais. Estamos observando também a fabricação de armas nucleares em escala industrial. Mesmo sabendo que não poderiam usar, mesmo sabendo que era muito errado e que se houvesse uma guerra nuclear ninguém ganharia, a União Soviética e os Estados Unidos, devido à corrida armamentista, fabricaram armas nucleares em escala industrial. Ok? Em grande quantidade. A desculpa para isso é que a paz somente seria obtida se a nação fosse tão poderosa que nenhuma outra ousasse atacá-la. Essa foi a desculpa para a corrida armamentista. Deu para entender, gente? Seu Ariel aí, entendeu? Beleza, seu Ariel. Entendeu também a ARC? Todo mundo entendeu? Beleza. Entendi. Muito bom. Gente, a corrida armamentista, agora... desculpa, Arthur, me perdoe, meu filho. Tá? É que tá ARC aí, é Arthur, me desculpa, meu querido. Veja bem, a corrida armamentista é uma coisa tão insana, uma coisa tão louca, que em 1990, vocês não eram nascidos, a ONU exigiu que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética revelassem a quantidade de armas nucleares. Olha que eles nem perguntaram pelas armas convencionais. Nem perguntaram pelas armas convencionais. Eles perguntaram pela quantidade de armas nucleares que cada um possui. Os Estados Unidos, devido à pressão mundial e à pressão que recebeu da ONU, acabou informando que ele tinha um arsenal nuclear que poderia destruir a Terra 6 vezes. Observe, eu não estou falando em destruir um país, um continente. Eu estou falando em destruir o planeta todo. Se os Estados Unidos usassem os armamentos nucleares que possuem, eles poderiam destruir um planeta igual ao nosso 6 vezes. Já é ruim, é um negócio terrível. Né? Um negócio macabro saber que tem uma nação onde existe um líder que só aperta um botão e acaba com tudo. Né? Mas o pior vem agora. A União Soviética revelou que tinha armamento nuclear para destruir a Terra 20 vezes. Pessoal, eu pergunto para vocês, os Estados Unidos podem destruir a Terra 6 vezes, a União Soviética pode destruir a Terra 20 vezes. Isso não é uma burrice? Porque se tu destruir uma vez só, tá bom demais. Né? Como é que tu vai destruir 6 vezes a Terra? Se destruir uma vez, acabou. Se tu destruir uma vez, como é que tu vai destruir 20 vezes? Então, esses líderes aí, que promoveram a corrida armamentista, que gastaram fortunas dos seus países fabricando armas nucleares em série, ao ponto de destruir o planeta 6 vezes, se quisessem, ou 20 vezes, passaram por burros, porque uma vez só chega. E foram considerados mal administradores porque gastaram o dinheiro de suas nações em algo totalmente inútil. Imagina a fortuna que foi gasta para ter um arsenal nuclear que é capaz de destruir a Terra 6 vezes. Se uma vez só já bastava. Imagina a fortuna que se gastou para se destruir a Terra 20 vezes, se uma vez só já bastava. Então, a corrida armamentista nos anos 90, ela vai ser refreada. Primeiro, porque esses líderes aí passaram vergonha. Né? Quando perguntaram para eles por que gastar tanto dinheiro dos países de vocês, destruindo várias vezes uma coisa que só se pode destruir uma vez, quando perguntaram a eles os custos que isso foi para as nações deles,
esses líderes mundiais ficaram desmoralizados, os Estados Unidos e a União Soviética viraram piada global, né? Apareciam charges do presidente dos Estados Unidos com 2 orelhas de burro, do nosso amigo, o líder soviético, como se fosse um jegue, cavalgado por uma bomba nuclear, virou piada, né? Eu concordo com o Ark, só se for para guerras intergalácticas mesmo, né? O meu amigo Arthur aí tem razão, só se a gente usar isso aí para guerras intergalácticas, Arthur. Logo, a corrida armamentista caiu em vergonha, e os líderes dos Estados Unidos e a União Soviética tiveram que começar a desativar suas armas nucleares, tá? Começaram a desativar suas armas nucleares, porque não havia por que se manter aquele custo todo, com aquele armamento todo que jamais seria utilizado. Isso foi mais uma vergonha para aqueles que apostaram na corrida armamentista. Tá ok? Então, a corrida armamentista será refreada com o absurdo potencial de destruição de cada nação e os custos altíssimos sem acento aqui, né? Altíssimos para a fabricação de um arsenal que jamais seria utilizado. Então, gente, olha que situação. Imagina tu sendo chamado de burro nas Nações Unidas e pelas demais nações, e todo o tempo tu quis provar que tu era o melhor, que tu era aquele que tinha condições de mandar no planeta. Então, a corrida armamentista pegou muito mal para os Estados Unidos e para a União Soviética. Bom, eles desistiram da corrida armamentista, diminuíram ela, né, passaram panos quentes e decidiram competir de outra forma. Eles criaram a corrida tecnológica. Olha que coisa interessante. Corrida tecnológica. Agora, Estados Unidos e União Soviética queriam provar ao mundo qual deles tinha mais tecnologia, qual deles possuía mais conhecimento. E o campo que eles escolheram para provar isso foi o campo aeroespacial. Então, tanto Estados Unidos quanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tentaram provar a sua superioridade tecnológica através de uma corrida aeroespacial. Através de uma corrida aeroespacial. O máximo da tecnologia seria realmente aquele país que provasse que tinha condições de levar o homem para fora da Lua, para fora da Terra, né? Diga, seu Arthur. Tá? Então, aquela nação que conseguisse provar... Arthur, meu filho, querer eu não quero, mas infelizmente, para cadastrar lá na plataforma o teu e-mail, tu vai ter que seguir aquele padrãozinho, que é o teu nome, sobrenome, @gmail.com. Tá? Mas, por mim, estava tudo certo. Podia ficar Ark, eu sei que é tu, né? Mas, como a gente é obrigado a seguir as normas, não só a nossa escola, todas as demais, tá? Então, infelizmente, a gente é obrigado a obedecer às normas dos servidores. E eles pedem isso até mesmo para evitar que pessoas estranhas entrem. Tá ok? Obrigado, Arthur. Sabia que tu ia me ajudar. Obrigado, meu filho. Vamos voltar aqui à corrida armamentista. Ok, tá ok, Arthur.
Eu sei que tu é o Ark, pode ter certeza disso. Tá bom, meu filho? E um dia eu espero a gente poder jogar aquela partida de xadrez, né? Vamos lá, então. A União Soviética saiu na frente. Como é que ela fez isso? Ela colocou o primeiro satélite em órbita da Terra, satélite chamado Sputnik. É o mesmo nome que eles deram a essa vacina que eles inventaram lá agora. Não tem uma vacina chamada Sputnik? É em homenagem a esse satélite. A nossa amiga União Soviética foi a primeira a colocar um satélite em órbita da Terra. Olha que coisa fantástica, né? E os Estados Unidos quietinho, né? Daí, a União Soviética, passado alguns anos, ela vai melhorar ainda mais. Ela vai colocar o primeiro ser vivo em órbita da Terra. Ela preparou um pequeno foguete e colocou dentro desse foguete uma cadela mesmo, a mulher do cachorro, cadela. Essa cadela se chamava Laika. E eles mandaram essa coitada dessa cadelinha nesse foguete orbitar toda a Terra, dar uma volta completa na Terra, fora da atmosfera. Tá? Fora da atmosfera. E depois, pasmem, o foguetinho voltou para a União Soviética e a União Soviética mostrou a cadela Laika feliz da vida sacudindo o rabinho. Ou seja, ela não só fez uma órbita completa fora da Terra, como ela ainda voltou viva. Aí os soviéticos estavam assim, ó, não, agora a gente humilhou os Estados Unidos de vez, nós mandamos o primeiro ser vivo para fora da Terra, e ele ainda voltou vivo, olha que coisa incrível. Porque voltar morto não ia dar certo. Os Estados Unidos disseram que aquilo era tudo mentira. E eles se apegaram a um detalhe interessante. A cadelinha Laika, antes de subir no foguete e fazer essa volta completa fora de nossa atmosfera, ela foi mostrada ao mundo inteiro. E os norte-americanos disseram que a cadelinha que subiu, ela tinha uma pequena mancha, na pata direita. E a cadelinha que os soviéticos estavam mostrando agora não tinha mancha nenhuma. Então, os Estados Unidos estavam dizendo que aquilo ali era uma bravata, que a cadela que subiu morreu, e que aquela que eles estavam mostrando era outra. E daí ficou, é mentira, é mentira, é verdade, ficou por isso mesmo. A União Soviética, então, se apressou e colocou o primeiro homem em órbita da Terra, que foi o nosso primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, o homem que falou a famosa frase, a Terra é azul, né? Então, agora a União Soviética, pronto, você estava dizendo que a cadela era mentira, está aqui o cara, subiu e desceu, é ele mesmo, né? Então, os Estados Unidos ficou quieto, e nos idos dos anos 60, eles fizeram algo que a União Soviética não esperava, eles mandaram astronautas à Lua. Aí é o famoso ganhou e ganhou mesmo. Por quê? A União Soviética mal tinha conseguido, ou tinha conseguido, vamos tirar essa palavra mal, né? Não vamos desmerecer os soviéticos, eles tinham conseguido colocar um homem fora da atmosfera terrestre. Tá? Mas os Estados Unidos fez muito mais. Eles mandaram o homem à Lua, ao nosso satélite natural. E fizeram muito mais que isso, eles televisionaram esse feito, né? Então, os cidadãos do mundo, pela televisão, com a tecnologia dos anos 60, conseguiram ver o primeiro astronauta, o Armstrong, saindo de sua nave e colocando seu pezinho no solo lunar. E ele falou, claro, aquela frase de efeito, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. E lá eles coletaram rochas, passearam com um carrinho que eles tinham lá, né, pela Lua, depois pegaram sua navezinha e voltaram para a Terra. Realmente, se fosse para comparar
O que os Estados Unidos fez é 1000 vezes mais e superior ao que a União Soviética havia feito. Os soviéticos disseram que era mentira, que aquilo tudo foi um truque, que aquilo tudo foi feito em Hollywood, por um diretor de Hollywood. Mas isso é um assunto que nós vamos conversar na próxima aula. Por hoje chega, agradeço a vocês, a atenção de todos, e espero que vocês tenham um bom dia e que Deus os abençoe. Vão com Deus, meus filhos. Até a próxima. Tchau, Luciano. Tchau. Tchau, meus filhos. Uma boa tarde. Boa tarde.